Como é que vai fazer você rir? Já ri. Gente, eu fui em busca da resposta do que é pensar fora da caixa. E hoje gente, eu sigo em busca da resposta do que é pensar fora da caixa. Hoje convidei o pastor e meu primo Paulo Lima para a gente falar sobre esse assunto e tomar um cafezinho. Pastor, eu tenho uma pergunta simples para o senhor. O que é pensar fora da caixa? Primeiro, pensar fora da caixa é viver o mundo que nós estamos vivendo hoje. Muitas das vezes as pessoas elas têm por si aquele ditado da salvação individual: se ela estiver bem, os demais que caminham. E eu não me vejo hoje pensar fora da caixa sem viver essa área social, espiritual que eu vivo. Há 15 anos vai se fazer agora em maio que eu estou dentro de um presídio onde há um julgamento muito grande que bandido bom é bandido morto. E eu acredito que bandido bom é bandido salvo, transformado, renovado, estruturado para levar uma vida de vencedor. Porque ninguém vence uma batalha sem lutar, sem ser esforçado, sem se confiar. Pensar fora da caixa é eu ver o que está acontecendo no país e eu poder contribuir e eu ficar quieto no meu canto. Ninguém vai conseguir, haja vista que nós estamos vendo os nossos juristas cada dia mais sofrendo com uma lei retardada dessa, que não existe uma lei de autoridade para poder ajudar, principalmente o sistema carcerário. O cara é traficante pesado, ele entra, um cara que roubou uma galinha, vai conviver no mesmo pavilhão. Ah, mas não tem como fazer isso, o sistema cresceu muito, nós precisamos construir presídio. Meu Deus, nós precisamos construir vida. Nós precisamos construir uma ressocialização de amor, levar uma palavra de amor. Esse negócio que bandido é bandido, peraí, se nós formos analisar onde é que está a maior criminalidade, ela não está dentro do presídio. A maior criminalidade, ela está lá em cima. É no Supremo, nas questões das políticas, onde deveria fazer as leis, e não faz. As leis, elas têm que ser contidas só para o mais pobre. Roubou uma galinha, tu vai preso, bandido. Aí o cara rouba milhões e o nosso país está à mercê disso aí. Lucas, diante de tudo isso que foi relatado, dessa pequena experiência que eu te passei, o que você pensa sobre isso que eu te falei? Pastor, eu tive a alegria de ter aula com o professor Israel, que é doutor sobre sociologia jurídica, e ele nos ensinou em relação a algumas situações. E eu descobri que a população carcerária do Brasil é menos de 1 milhão. O problema é que nós demonizamos e damos muita ênfase ao crime. Por exemplo, o Datena, o finado Geraldo Rezende, esse que está agora na Rede TV, Siqueira Júnior. Se esses jornalistas, e eu falo enquanto jornalista, se eles fizessem um jornal só para dar boas notícias, eles não teriam audiência. Nós sabemos que dentro do jornalismo, quanto mais sangue, mais número de tiro e de facada tiver no título, mais acesso a matéria tem. Então nós precisamos entender que eu prender uma pessoa, jogar ela dentro de um pavilhão de ferro e de cimento, não significa que ela vai pagar por aquele crime dentro daquilo que a gente acredita. Mas eu não vou ressocializar ela. Eu conheci há um tempo atrás a PAC, que é Amando ao Próximo, Amarás a Cristo, tem um outro significado, que faz esse trabalho de ressocialização desde 1990. Que o detento, não é chamado de preso, ele trabalha, ele tem contato com leitura, reeducando, contato com educação, para que ele possa sair lá de dentro e se ingressar novamente no mercado de trabalho e na família. Porque a sociedade ela não está preparada para lidar com a diversidade, por exemplo, sexual, religiosa, aqui dirá com um ex-detento. O senhor quer ver uma coisa que chama mais atenção do que circo? Uma pessoa com tornozeleira eletrônica. Mas ninguém vai ver a tornozeleira eletrônica de político. E aí quando você faz uma matéria, as pessoas falam assim, tem que pôr a cara dele, tem que pôr a cara dele. Mas as pessoas estão vendo a cara dos políticos no Santinho, na hora eleitoral, e votam nos mesmos bandidos sempre. Então assim, nós precisamos entender o que de fato, qual de fato que é o crime que atinge a população. Qual é o crime que ele traz um prejuízo social. Eu estou citando aqui o peculato, a corrupção ativa e passiva e vários outros, que essa sim interfere eu, o senhor, o Marcelo, a Maíra do Café do Porto e todos os outros que estão nos assistindo. Quero te fazer a última pergunta.
jovem dinâmico, determinado, corajoso que é, qual sua visão, se assim então pretende entrar na nossa política, o que você poderá apresentar, mas uma apresentação não política, uma apresentação de realidade para os nossos jovens, porque as pessoas só pensam até o dia da urna, pós-urna todo mundo esquece e volta 4 anos. O que o Lucas dos Anjos pretende fazer? Principalmente para essa área, que é onde o sistema carcerário hoje, não se sai da cadeia, se não é o programa Elo, acabou. O que o vereador, se assim for, Lucas? Pastor, pergunta muito interessante e eu fico feliz em poder ter a oportunidade de responder essa pergunta. Só lembrando que nós temos presídio em Paranaíba, né? É um fato que nós nunca vamos esquecer que nós temos um presídio em Paranaíba. Eu acredito que quando você investe na educação, quando você investe na base, quando você investe na família, você consegue diminuir o investimento no crime. Volto a repetir, a nossa população carcerária ela é menor que 1 milhão de habitantes no Brasil. É pouco, é pouco. Então nós precisamos ter investimentos, nós precisamos de políticas públicas de qualidade que vai cuidar da criança desde as séries iniciais, para que ela tenha condição financeira, para que ela tenha condição de estudar, para que ela tenha condição de ter acesso à cultura, conforme o artigo 5º da Constituição Federal nos garante. Porque é muito fácil você falar que você tem o direito de ir e vir, o acesso à cultura e à educação, quando eu, enquanto político, cerceio isso. É aquilo que eu disse, a corrupção ela mata muito mais que o coronavírus. Porque, inclusive, a corrupção pode desviar o dinheiro do coronavírus, mas o coronavírus não vai matar todo político corrupto. Então, em Paranaíba, precisa ser feito projetos que vai atender à juventude, que vai dar o primeiro emprego para a juventude, projetos que vai especializar essa juventude. Por exemplo, nós temos aqui a faculdade de Psicologia, de Administração, de Direito, de Ciências Sociais, de Pedagogia e vários outros cursos que eu não me lembro agora. Nós podemos juntar todos esses cursos, pastor, e fazer cursos técnicos para preparar esses jovens para o primeiro emprego. Não significa que dando o primeiro emprego você vai tirar essa pessoa do mundo do crime, mas você vai conseguir diminuir as chances que ela procure outra forma para poder sustentar. Eu aprendi que marginal é aquele que está à margem. Então o que é o marginal? Aquele que está à margem da sociedade, aquele que não tem acesso ao saneamento básico, aquele que não tem acesso à educação de qualidade, aquele que não tem acesso à saúde de qualidade. Então, se eu trago essas pessoas para terem acesso a isso, eu consigo criar cidadãos melhores. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Espero que o senhor possa voltar para tomar um café com a gente. Para encerrar, em vez de dar tchau, vamos fazer o soquinho do Heróis da Fé, como é que é? Obrigado, pastor. Deus abençoe.